Olá, jovens jogadores! Estou aqui para contar uma história para vocês. Essa história aconteceu com um colega meu, e aqui o chamarei de Pedro. Vocês podem desacreditar no que irei contar, mas eu não me importo. Apenas senti a necessidade de expor o fato para todos vocês. Pedro era meu colega de serviço de escola. Éramos estagiários de uma empresa e estudávamos na mesma sala. Estávamos no último ano do colegial e acabamos sendo contratados por uma mesma empresa naquele ano. Eu não gostava muito do jeito do meu colega. Ele era sempre introvertido, calado e não era muito de dar continuidade aos assuntos que eu puxava. Certo dia, eu me surpreendi com sua atitude de, no breve intervalo do trabalho, ele vinha até mim e perguntar se eu jogava um jogo online chamado League of Legends, ou LoL, como a maioria das pessoas o costumam chamar. Eu já tinha ouvido falar daquele jogo, mas para falar a verdade, nunca tinha jogado. Por educação, tentei demonstrar interesse pelo assunto, e Pedro pareceu feliz com meu interesse e se propôs a me ensinar a jogar. Após isso, eu dei muitas desculpas para não jogar o tal jogo, mas acabei aceitando por conta da insistência do meu colega. No dia seguinte, aproveitando minha folga, fui até a casa de Pedro e levei meu notebook para jogar com ele. Jogamos um pouco e acabei conhecendo um lado dele que eu nem imaginava que existia. Para resumo, eu aprendi a jogar rapidamente, pois já havia jogado um jogo semelhante a LoL. Então fomos para os PVPs. Aquele moleque calmo e quieto que eu via na escola e no trabalho todos os dias, se transformava quando jogava aquele jogo. Ele gritava, xingava em voz alta e no chat. Também batia com força em sua mesa quando morria. Eu tentava acalmar ele, mas ele me ignorava. Jogamos umas 3 partidas e eu fui embora. Simplesmente não aguentei a toxicidade do meu colega. E ele nem se importou de eu sair da partida. Parecia até que ele havia esquecido que eu estava ali. Eu me despedi da mãe de Pedro, que ficou um pouco triste de eu ir embora cedo, e me dirigi até a porta. Todavia, eu me surpreendi novamente quando a mãe de Pedro pediu para mim esperar e me deu um abraço agradecendo por eu ter vindo passar um tempo com seu filho. Após isso, ela me pediu desculpas e disse que se preocupa muito com seu filho, que passa o tempo todo na frente de seu computador e que antes ele tinha vários amigos, mas agora nenhum mais vem visitá-lo. Dona Joana, mãe de Pedro, também me disse que ela não perde mais tempo de ir falar com seu filho enquanto ele está jogando, pois ele nem olha para ela. Ela me contou que ouve ele gritar e bater em sua mesa e que ela tentou levá-lo em um psicólogo, mas ele não quis ir. E ele também não entendeu a atitude dela. E ela ainda acrescentou brincando que se um dia ela morresse do problema cardíaco que ela tem, Pedro nem notaria. Eu entendo a situação da pobre mãe que se preocupa tanto com seu filho, a ponto de desabafar daquela maneira com um quase desconhecido, que foi pela primeira vez em sua casa por dó de seu colega de trabalho. Meu palpite é que ele agia daquela maneira para desabafar de sua vida real, que ele queria ser alguém diferente, e naquele joguinho ele descontava tudo o que sentia. A semana seguinte era a última semana antes das férias do meio do ano, e por conta do ocorrido daquele dia na casa do Pedro, decidi ficar na minha, mas Pedro veio até mim me convidando para jogar, e como eu não estava a fim de passar por aquilo de novo, inventei que meu notebook havia estragado por conta de um vírus, e mesmo desconfiado da minha desculpa de última hora, Pedro não insistiu, e voltou para seu canto. Me senti mal pela mãe dele, mas eu tinha minha vida para cuidar. Os dias se passaram e eu não tive mais contato com Pedro. Apenas via ele de longe no serviço
e nada mais. As férias se passaram e eu voltei para a escola, mas Pedro não. Era normal ele faltar uma vez ou outra, mas não daquele jeito. Ele literalmente havia largado a escola. Uma de nossas professoras me pediu para mim falar com ele no trabalho, mas infelizmente ele também não estava mais indo no trabalho. Eu não queria me envolver na vida complicada de Pedro, mas me senti obrigada a fazer alguma coisa. Então um dia acabei indo falar com meu chefe e perguntei sobre Pedro. E ele me disse que Pedro simplesmente não apareceu mais, não respondia as ligações e nem o atendeu em sua casa. Nesse momento eu fiquei preocupada. Mesmo eu não gostando de me envolver na vida dos outros, senti que aquela era a hora de eu me envolver. Até porque já faziam 2 meses que aquele moleque não aparecia na escola e nem no emprego. Alguma coisa deveria ter acontecido. Fui até a casa de Pedro. Bati na porta, mas ninguém me atendeu. Chamei pelo nome de Pedro e pelo nome de sua mãe, mas mesmo assim ninguém me atendeu. Voltei para casa e fiquei refletindo sobre aquilo tudo e acabei tendo uma ideia. Peguei meu notebook e loguei naquele jogo. E para meu espanto, Pedro estava online. Chamei ele no chat, mas ele não me respondeu. O League of Legends tem uma opção qual podemos ver a partida dos nossos amigos. Então entrei na partida como telespectador e Pedro estava jogando normalmente. Aquilo não era possível. Com raiva, fechei o jogo e novamente fui até a casa do Pedro. Dei batidas bem fortes na porta e nada. Liguei para ele e nada. Então forcei a porta, mas ela estava trancada. Eu estava com tanta raiva que na hora não pensei direito e dei vários chutes na porta dele, qual acabou abrindo. Quando a porta abriu, fui em direção ao quarto do moleque. E nisso, acabei passando pela sala e o que eu encontrei me fez ficar mal pelo resto da vida. Dona Joana estava estirada no chão, com sua pele pálida e um pouco roxa. Me abaixei para vê-la, mas o cheiro que emanava dela era horrível. Parecia que ela já estava em estado de decomposição. Assustado, fui até o quarto de Pedro e ele estava lá, jogando, em meio de um monte de garrafas de água vazia e pacotes de salgadinho, simplesmente sem saber o que havia acontecido. Na hora que vi ele jogando, não aguentei e o joguei de sua cadeira. Após isso, desliguei seu computador da tomada. Ele me olhou espantado e perguntou o que aconteceu. Eu não sabia como dar a notícia da morte de sua mãe, muito menos como explicar o que eu estava fazendo ali. Então eu respirei fundo e, gaguejando, perguntei o porquê ele não ia à escola e por que ele faltou ao serviço. Pedro parecia não entender o motivo do meu nervosismo e falou que não faltou nem à escola e nem ao serviço, que ele ainda estava de férias. Eu peguei meu celular e, mesmo com a mão tremendo, eu consegui mostrar a data e a hora para ele. Ele não acreditou de começo, mas vendo minha expressão séria, ele começou a se desesperar. Você só pode estar zoando com minha cara. Eu só joguei mais uma partida, ele disse. Abri as cortinas do quarto dele e veio a claridade do dia, e ele se assustou ainda mais. Seu quarto era escuro e tinha um banheiro dentro do quarto, ou seja, ele só precisava sair de lá para pegar comida. Isso poderia explicar como ele ficou tanto tempo jogando? Eu não sei, e não sabia nem o que falar naquele momento. Apenas o chamei e pedi para ele ver sua mãe. Na hora que ele se deparou com sua mãe morta no chão, ele surtou. Ele chorou, gritou, xingou, quebrou coisas e chorou novamente. Ele ficava repetindo o tempo todo que só jogou mais uma partida, só mais uma, que aquilo não fazia nenhum sentido.
Após aquilo tudo, Pedro foi internado num hospital psiquiátrico por seus tios, mas recentemente fiquei sabendo que ele deu um jeito de escapar e foi encontrado morto em sua casa. Ao que parece, ele se suicidou. Talvez se Pedro tivesse sido um pouco menos egoísta e se preocupasse mais com o problema de saúde de sua mãe, talvez tivesse dado tempo de socorrê-la e ela não estivesse morta, e nem ele também. Não estou aqui para falar mal do jogo, ou de pessoas que gastam tempo jogando, pois eu sou uma delas também. Mas sim para vocês tomarem cuidado com o tempo, pois o tempo passa e talvez nos arrependamos da maneira como gastamos o nosso tempo. Até porque nós nunca iremos saber quanto tempo iremos ter.